Caso Araceli Canberra Crespo. Em 18 de maio de 1973, após deixar a escola para voltar para casa, Araceli nunca mais voltou. Seu pai foi atrás de buscas a sua filha. O adolescente disse que viu ela em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreiro Coelho e César Linhal, em Vitória, que fica a poucos minutos da escola onde a menina estudava. Mas tudo mudou em 24 de maio, onde um corpo de uma criança foi encontrado desfigurado e em estado avançado de decomposição em uma mata atrás do Hospital Infantil, em Vitória. Durante as investigações, provas e depoimento misturaram fatos com boatos diante dos fatos apresentados pela denúncia do promotor Vormar Bermude. A justiça chegou a 3 principais suspeitos: Dante de Barros Michelin, Dantinho, Dante de Brito Michelin, pai de Dantinho, e Paulo Constantin Leal. Todos os suspeitos são membros da tradicional e influente família do Espírito Santo. Versão da morte da menina apresentada pela acusação, que mais tarde terminou no julgamento dos acusados, afirma que Araceli foi raptada por Paulo Leal no bar em que ficava entre os cruzamentos da rua Ferreira Coelho e a avenida César Leal. Após sair do colégio, no mesmo dia, a menina teria sido levada para o então bar de Franciscano, na praia de Camboriú, que pertencia a Dante Michelin, onde foi estrupada e mantida em cárcere privado sob o efeito de drogas. Por causa do excesso de drogas, Araceli entrou em coma e foi levada para o hospital, onde já chegou morta. Segundo essa versão, Paulo Leal e Dantinho jogaram o corpo da menina em uma mata atrás do Hospital Infantil, em Vitória. E em 1980, o juiz responsável pelo caso, Hilton Sirley, definiu a sentença. Paulo Leal e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelin foi condenado a 5 anos de reclusão. E em 1991, os acusados recorreram da decisão e o caso voltou a ser investigado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença e o processo passou para o juiz Paulo Coboloi, que gastou 5 anos para estudar o processo. Infelizmente, até hoje, não há nada de concreto sobre o caso. Por longos anos depois que Araceli foi morta, a família da menina se recusou a falar sobre o assunto. Mas em 2016, Carlos Canberra Crespo, irmão da criança morta, quebrou o silêncio e relembrou da dor que a família viveu todos os anos depois da morte da Araceli. A gente convivia muito, eu sinto muita saudade dela. Apesar de todo esse tempo, não passa um dia que eu não penso nela. Todos os dias da minha vida eu me lembro dela. Hoje em dia, o irmão da Araceli vive no Canadá, junto com a esposa e os filhos. Quando a Araceli desapareceu, ele tinha 13 anos. E sobre o ocorreu depois da morte da Araceli, Carlos disse que a família foi bastante prejudicada com as notícias que eram veiculadas. E Carlos negou qualquer relação da família com os acusados do crime. Acusaram essas pessoas, o Paulo Leal e Dante Michelin, falando que a minha família, que a minha mãe conhecia, sendo que o pai da Araceli era um operário e a mãe uma dona de casa. Então não tinha qualquer vínculo entre eles. E depois da morte da Araceli, os pais também se separaram e a mãe foi para a Bolívia, que é sua terra natal, e o pai ficou no Brasil. Mas em meados de 2000, ele infelizmente faleceu. Mas o caso da Araceli foi um marco para alertar a sociedade sobre a violência contra as crianças. Por isso que em 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, desde 2000. Me fala aqui se você já ouviu falar sobre esse caso.